1 Crônicas, capítulo 11. Davi, constituído rei de toda a nação, toma Jerusalém dos Jebuseus e a faz capital da nação. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles pacto em Hebrom, diante da face do Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, por meio da mão de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, e ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso ela foi chamada a cidade de Davi. E Davi construiu a muralha da cidade ao redor, desde Milo, até completar a circunferência ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia cada vez mais aumentando em grandeza, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Valente de Davi, com os 3 que lhe trouxeram água de Belém, tomada pelos inimigos, outros valentes. E estes foram os chefes dos poderosos varões que Davi tinha, e que se mostraram fortes, apoiando-o para o seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor, concernente a Israel. E este é o número dos poderosos varões que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, tendo levantado a sua lança contra 300 de uma vez só, os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 poderosos varões. Este esteve com Davi em Paz-Damim, quando os filisteus se ajuntaram ali para a peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço de campo e o libertaram, e mortalmente feriram os filisteus, e o Senhor os salvou com grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a rocha saliente a ter com Davi para dentro da caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar fortificado, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam através do acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber dela, mas a derramou ao Senhor, e disse: Nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue destes homens, que arriscaram as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos varões, e também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de todos 3, o qual, erguendo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi o mais honorável do que os outros 2, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabizeel, grande em obras, ele mortalmente feriu a 2 homens semelhantes a leão de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de um fosso no tempo da neve. Também mortalmente feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão como eixo de tear de tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua mesma lança.
Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos varões. Eis que dos 30 foi ele o mais honorável. Contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos varões dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, de Belém, Samote o Arorita, Elés o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer o Anatotita, Sibecai o Zatita, Ilaí o Aoita, Maarai o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Uraí, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacá, o Ararita, Elifal, filho de U, Efé, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, carregador de arma de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alaí, Abina, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita, Uzi, o Asterartita, Sama e Jeiel, filho de Ortão, o Aerorita, Jediael, filho de Sinri, e Joa, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, filho de Elnaão, e Itima, o varão moabita, Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaíta. Primeiro Crônicas, capítulo 12. Adesões a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, enquanto ele ainda se conservava encerrado por causa de Saul, filho de Cis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. 2 estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer era o chefe, em seguida Joai, filho de Semaá, o Gibeatita, e Jeziel, e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e líder sobre os 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Jereratita, Elisai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arufita, Elcana, e Sias, Azarel, e Joezer, Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filho de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas separaram-se a si mesmos para Davi, para o lugar fortificado no deserto. Poderosos homens de valor, homens de guerra para pelejar, que sabiam manejar escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como coças sobre os montes. Ezer o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o 10º, Maquibanai o 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que cruzaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi saiu diante deles e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos,
o Deus de nossos pais, o veja e o repreenda. Então o Espírito revestiu Amasai, chefe dos capitães, e ele disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi o recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia eles não ajudaram os filisteus, porque os comandantes dos filisteus, tendo feito reunião de conselho e decisão, o despediram dizendo: à custa de nossas cabeças, ele passará a Saul, senhor dele. Ao ouvir ele a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram poderosos homens de valor, e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinha Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Adesões a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, poderosos homens de valor, para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Aarão, e com ele 3.700. Isadoc, sendo ainda jovem, poderoso homem de valor, com 22 capitães da casa de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que observavam a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 poderosos homens de valor, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Sacá, 200 de seus chefes, homens que conheciam o entendimento dos tempos para saber o que Israel devia fazer. E todos seus irmãos estavam sob o mandamento da sua boca. De Zebulon, dos que podiam sair a peleja, 50.000 dispostos em ordenada linha para a peleja com todas as armas de guerra, como também treinados e hábeis para ordenarem uma batalha. E não eram de coração duplo e vacilante. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, dispostos em ordenada linha para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que podiam sair a peleja para se disporem em ordenada linha para a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumento do exército para a batalha, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com inteiros corações para constituir a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha um só e mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos, e sobre mulos e sobre bois, pão, provisões de farinha, pasta de figos e cacho de passas, e suco de uvas, e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Primeiro Crônicas, capítulo 13. Modo errado de trazer a arca? Morte. E Davi tomou conselho e decisão com os capitães dos milhares e com os das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos que foram deixados em todas as partes de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco.
e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome, e levar a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiava o carro. E Davi e todo Israel alegremente tocaram, zombando dos inimigos diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E quando eles chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali diante de Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até este dia de hoje. E naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca para si mesmo à cidade de Davi, porém a fez ser desviada para o lado, para dentro da casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha.